Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. A Castor FM, programa número 4, está no ar o programa Castor FM. Estamos no ar diretamente agora na twitch.com/Castor, no youtube.com/Castor, no Instagram, estou ao vivo no Instagram, instagram.com/Castor, e também, agora novidade, também estou ao vivo, diretamente no TikTok, é isso mesmo, ao vivo em 4 plataformas diferentes, hoje e depois do episódio, nós teremos, depois do episódio pronto, nós vamos ter também esse episódio no podcast Castor e seus steps na íntegra em vídeo para vocês. Muito bem, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar. E desculpem o atraso, 10 horas e 39 minutos, horário de Brasília, daqui mesmo do Guarnadinho. No ar, uma melodia que te leva a sonhar. É a Castor FM, pra você se acalmar. Castor FM. E aí, vocês estão me ouvindo? Coração. Castor FM, sua rádio na canção. Nos acordes de um violão, você encontra a paz. É a Castor FM que te guia mais e mais. Castor FM, tocando seu coração. Castor FM, sua rádio na canção. Sejam todos muito bem-vindos! Essa é a Castor FM, ao vivo, diretamente de algum lugar deste Brasil. Olá, sejam todos bem-vindos! Olha só, já tem gente que está assistindo. Sejam todos muito bem-vindos, você que está aí no Instagram, e você que está no TikTok, e você que está na Twitch e no YouTube. Seu coração. Fazendo aqui sala, né? Castor FM, sua rádio na canção. Então, minha gente, mais um episódio de Castor FM. Começamos aí mais uma jornada, quatro episódios, já iniciamos no começo, iniciei, né, esse projeto de Castor FM no começo do mês de julho. Já são 4 episódios, quer conferir os outros 3? Está no podcast Castor e seus steps, tá? Agora eu vou conseguir agilizar aí para que o episódio já seja liberado aí o quanto antes para vocês, tá? E aí, minha gente, deixa eu ver aqui, tem comentário aqui. Ó, muita gente aqui entrando aqui. Nossa, muita gente mesmo, né? Tá bombando aqui no TikTok, né? Faz sucesso. Bem, minha gente, deixa eu continuar aqui. Então, minha gente, é assim, o Brasil é um país muito vasto, cheio de cultura, cheio de um monte de coisa. E eu fico muito feliz
aprender cada vez mais. Acho que a questão que a gente precisa ter hoje em nossas vidas é a questão do aprendizado. Eu entendo que os grandes mestres, na verdade, são aqueles que nunca deixaram de ser aprendizes. Porque ensinar requer a aprendizagem, né? E se a gente tivesse entendimento de ter essa consciência, né? De poder viver e fazer as coisas acontecerem, nós poderemos engrandecer enquanto pessoas, né? Abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, né? Porque esse que é o grande mérito que nós temos que ter em nossas vidas, né? De ter a consciência, né? De que nós possamos ser melhores e mais melhores em nossas condições, né? De termos essa questão de vivermos, de termos aí a nossa coisa, né? De sermos aprendizes, de termos esse aprendizado. Se a gente tiver essa consciência de aprendizado, a gente consegue fazer mais e melhor em nossas vidas, né? E é assim que tem que ser, é assim que nós temos que ter em mente, em nós, para que nós possamos ser cada vez melhores em nossas vidas, né? E se a gente ter essa consciência do aprendizado, de sermos aprendizes, nós vamos ir longe nas coisas de nossas vidas, né? Nós temos que ter esse entendimento, essa paixão por aprender, né? Aprender coisas novas, aprender novas habilidades, aprender coisas que possam transformar as nossas vidas em algo muito melhor, engrandecermos. E isso requer também um desapego, porque desapego não é só de coisas, desapego é também de conhecimento. Existem coisas que a gente aprende e que a gente pode fazer com que as coisas aconteçam, tá? E isso é uma forma que nós possamos de mudar as nossas concepções de vida, de mudar as nossas concepções de abrir a nossa mente mesmo, né? Acho que o problema que muita gente tem é essa questão de ter a mente fechada e considerar que aquilo que aprendeu é só isso o suficiente, né? E a gente precisa ter essa visão para o novo. Se a gente tiver esse entendimento de visão para o novo, a gente vai mudar tanta coisa, né? Eu vejo que muitas das coisas que ocorrem de mal hoje no nosso mundo é por uma questão de mero preconceito, gente. É isso mesmo, é mero preconceito. E esse preconceito não faz bem para a gente, não faz bem para a vida da gente. E isso é uma coisa que a gente pode mudar em termos de concepção, pode mudar em termos de vida mesmo, né? Então, fica esse ponto, esse aprendizado, essa mensagem inicial aí para vocês, que seja esse ponto mesmo, né? Esse ponto de que se a gente tiver essa devida consciência de que a gente possa ter aí manter em nós o nosso lado aprendiz, a gente vai conseguir chegar aí a uma condição mais maestral, né? Poderemos até mesmo repassar aquilo que aprendemos para as outras pessoas, né? Isso tem um nome, chama-se sabedoria. Se a gente tiver esse entendimento de sabedoria, a gente consegue fazer com que nós possamos ser melhores, mais humildes e mais felizes. Muito
bem! Pois bem, gente, Campeonato Brasileiro, vamos falar de esportes agora, né? Campeonato Brasileiro de Futebol, parece que o Fortaleza está esboçando uma reação no campeonato. Ó, o Palmeiras ganhou do Grêmio, Mirassol empatou com Vitória. Que mais? Botafogo empatou com o Corinthians, Sport empatou com o Santos. Aí a gente vai falar do Sport Recife, porque realmente a situação do Sport Recife é uma situação extremamente dramática. O Sport Recife em 15 jogos só fez 5 pontos e são 5 empates. Nenhuma vitória até o momento. Você acredita? E assim, isso significa que é 1 ponto conquistado a cada 3 jogos. Isso mesmo. E assim, se continuar nesse ritmo, a gente vai chegar a uma situação que vai ser bem triste, né? Que é o Sport Recife ter uma campanha pior do que a do América de Natal em 2007, que conseguiu a proeza de confirmar o seu rebaixamento com 7 rodadas de antecedência, né? E naquela época já era um campeonato de pontos corridos de 20 clubes. E aí a gente tem aí com 7 rodadas de antecedência já confirmaram o rebaixamento, fez 17 pontos em 38 rodadas. É uma coisa impressionante. E se chegar nesse ritmo Sport Recife, manter essa atuada, a gente vai chegar aí a uma coisa que é impressionante. Vai ser provavelmente, se continuar esse tema, vai ser a pior campanha de um clube na Série A de todos os tempos. Cara, é surreal, né? E assim, é surreal no sentido de que, assim, terminou o primeiro turno, tá na lanterna, vai ter que, para poder escapar do rebaixamento, vai ter que fazer campanha de campeão para poder reverter. Isso é assim, quem tá na rabeira dificilmente escapou da bola, tá? Então assim, eu até digo assim, lamento, né, o torcedor do Sport Recife, né, que ganhou que foi campeão brasileiro em 1987, em litígio com o Flamengo, né, aquela história da Copa União, que é um ponto que eu digo para vocês que é muito complicado, mas assim, a gente está voltando a um ponto que pode acontecer aí de o Campeonato Brasileiro ser gerido por uma liga de clubes, né, em vez de ser diretamente pela CBF. E aí a gente pode ter aí uma mudança aí de paradigmas aí, né? E, além disso, foi campeão, né? Infelizmente em cima do meu Corinthians, né? Da Copa do Brasil em 2008, né? E foi essa é a situação. É a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Em relação ao esporte, né? É o Sport Recife, né? E é o esporte em geral, né? Você vê essa situação aí do Neymar discutir com o torcedor. Mesmo até teve manifestação na sede do Corinthians, o CEO do Vasco, né, o Pedrinho, fez uma entrevista bastante sincera, né, falando da situação do clube. Então, assim, parece que o futebol em geral está tendo mais notícias dos bastidores do que no próprio campeonato em si. Isso é uma coisa que, ao meu ver, é muito preocupante, né? Vamos mudar de assunto, gente? Vamos mudar de assunto. Muito bem, minha gente. Vamos falar das notícias da semana. Que semana, hein? Aquele silêncio sepulcral
do Donald Trump, o Pato Donald Trump. Eu chamo de Pato Donald Trump, é pior que o Pateta, né? Aliás, ele é engraçado, né? Eu tava vendo, eu tenho um aspirador robô. Esse aspirador robô, eu tô quase chamando ele de deputado de centrão, porque ele só trabalha 2 dias da semana e só faz o que trabalha pouco, para no meio do caminho e faz só o que o dono dele manda, né? E você sabe que os donos do centrão é a excelente desse país, que, pelo amor de Deus, é uma vergonha, né? Mas a gente sabe que quando cai o pano, a gente mostra quem é o canastrão, né? E assim, a gente sabia há muito tempo que o governo dos Estados Unidos, o governo Trump, o governo Trump, né? Na verdade, o intuito do governo Trump não é desarticular os BRICS e impedir que os Estados Unidos tenham aquele domínio econômico, né? O problema do que eles querem é ganhar dinheiro. E qual o ponto que eles querem ganhar dinheiro? É em cima das terras raras, né? Terras raras, a gente tem muita terra rara. Aonde? Na Ucrânia, na China e no Brasil, tá? E aí eles falaram assim, olha, antes mesmo do tarifaço, eles procuraram, né, os empresários do setor de mineração e falaram assim, olha, é o seguinte, a gente vai tarifar vocês e nós vamos tarifar vocês e vocês, se vocês não liberarem as terras raras pra gente. Você sabe que terra rara é muito importante para a fabricação de componente eletrônico, né? Semicondutores, né? Baterias, né? Então terras raras virou agora o novo ouro, né? A nova, por assim dizer, o novo mineral do momento, né? E isso está começando a se tornar uma coisa muito mais crítica. E aí tem esse silêncio sepulcral, né? Hoje é dia 26 de julho, faltam cerca de 4, 5 dias para o início do tarifaço, que é 1º de agosto, e não saiu acordo ainda, e eu acho que dificilmente sai, porque eles querem pagar para ver, mas só que isso aí pode ter uma inversão tão lascada que na verdade é jogar a favor de você começar a ter uma questão de blocar mesmo, isso mesmo, blocar de BRICS, União Europeia, países do sul global começarem a se juntar entre si e começar a dizer assim, olha, já que você quer fazer o seu nacionalismo, aí faz isso, fale aí sozinho, a gente não vai precisar mais de vocês, tá? E aí vai ter essa situação aí lascada e assim, mano, é brincadeira, né? E ainda essa semana teve esse negócio da tornozeleira aí do Bozo. E, cara, gente, eu fico pasmo com a situação com o povo que tá do lado do Bolsonaro. Parece que eles estão vivendo em Nárnia, estão vivendo um universo totalmente paralelo. Inclusive hoje mesmo de manhã eu recebi uma mensagem aí de um cara que é bolsonarista, e ele foi ex-colega meu de trabalho, né?
E se ele está trabalhando na mesma empresa ainda que eu, tipo assim, nossa, isso aí é triste, né? O cara ser bolsonarista e o cara trabalhar em estatal. Foi funcionário público e bolsonarista, os dois não dá. Não dá. Não dá, porque o modelo do bolsonarismo é um modelo neoliberal que é que é a favor de privatização. Entendeu? Então se o cara, por exemplo, não cresceu dentro da carreira dele, com certeza ele estaria no olho da rua se ele estivesse numa empresa privada, porque não performou o suficiente, né? E aí acha que jogando contra, né, empresas públicas e privadas, ele vai conseguir crescer alguma coisa lá no caso a coisa aconteça. Não vai acontecer. Não vai. Não tem como, né? Então assim, pra esse rapaz aí, inclusive, eu falei, você é doente. Desculpa, eu tive que falar mesmo. Tive que falar a real. Cara, você vive no universo paralelo. Você é doente, procura se tratar aí, procura fazer psicólogo. Porque assim, se você tem a sua opinião, guarda pra você. Não precisa mandar texto caixa alta pra mim, falando de Lula ladrão e caramba, sai pra mim, entra por um ouvido, sai pelo outro, né? Porque a gente tem uma concepção de política que realmente a extrema-direita ela prega por isso, né? Ela prega pelo esvaziamento da política, entendeu? Por que esvazia a política? Porque no universo democrático eles não fazem o que eles quiserem, tá? Essa que é a verdade. No universo democrático eles não fazem o que eles quiserem, né? E não fazem mesmo, né? Porque até eu vou trocar aqui a câmera, que essa câmera aqui é mais bonita. O pessoal que tá na live na Twitch, no YouTube, vai até fica mais bonitinho, né? E aí assim, eu falo assim pra vocês aqui, porque aí o povo que tá aqui, eles já não estão. Eu falo aqui pra vocês o seguinte, gente. Não adianta essa pregação que eles fazem é uma pregação que realmente é para poder dividir as pessoas, para poder manter esse modelo de acumulação, esse modelo exploratório, tá? Que na verdade é um modelo exploratório total. É um modelo exploratório das pessoas, dos governos e dos recursos amigos. Eles são anti-vacina, anti-meio ambiente, anti-diversidade, anti-tudo. Então, cara, não dá pra gente dar palco para esse tipo de gente. Esse tipo de gente a gente tenta ignorar. Mas se o cara ficar insistindo, a gente bloqueia e vai para frente. A gente tem que deixar uma coisa que é muito clara e é muito importante para a gente ter esse entendimento. A gente consegue debater com quem tem diálogo. Quem não tem diálogo, quem quer lacrar ou quem quer bater boca, esses a gente não tem como debater. Não tem, né? Tem um vídeo ali na internet ali de um comunista contra 20 conservadores. Que palhaçada é essa? Né? Pra mim isso é palhaçada, isso é circo. O cara, apesar de que o cara detonou, o cara que é socialista, comunista, de esquerda, detonou os conservadores, né? Apesar que também foi forte, né? Pelo que eu vi, foi forte. Sabe umas lapadas bem dadas que o cara deu nos conservadores? Foi isso que ele fez. E assim, para variar, o meu noite resolveu fazer palhaçada. E assim, e aí eu falo para vocês o seguinte, minha gente, a gente tem que ter esse entendimento.
A gente pode fazer ponte com pessoas que queiram fazer ponte. Pessoas que não querem fazer ponte, a gente não adianta conversar. Porque é a mesma coisa que você falar com uma parede. E a gente tem que ter essa consciência disso. A gente não pode ficar pregando para convertido. Falar só com o pessoal que só se for para algo que queira expandir o universo. Se é para manter do jeito que está, ou ficar debatendo, discutindo o que a gente chama de o sexo dos anjos, por assim dizer, não adianta. Eu vejo que, às vezes, tem muita gente de esquerda que fala assim, não, tem que fazer revolução. Cara, toda revolução tem contra-revolução. E a gente fala assim, e a gente fala, por exemplo, que tem o capital, ele tem o acesso à mídia, tem acesso à mídia social, tem acesso à comunicação, tem acesso a recursos de meio de produção. Então, assim, mesmo que a gente queira fazer uma revolução para tirar toda essa palhaçada que está aí, se a gente não fizer isso de uma maneira que consiga fazer com que, mesmo que eles tenham esse recurso, eles não consigam fazer uso deles, a coisa vai ser voo de galinha, né? Vai ser voo de galinha. E aí eu falo para vocês o seguinte, minha gente, eu sei que já são 11 horas e 4 minutos, 23 e 4, horário de Brasília. Estamos aqui, Castor FM, edição número 4 de Castor FM. Hoje, dia 26 de julho de 2025, tá? E assim, o que eu falo para vocês, comunicação é a arma do negócio. Quem puder ter esse trabalho de domínio de comunicação consegue vencer muitas coisas. O governo federal apanhou pra cacete esse ano de comunicação, por quê? Porque os caras pagam. Os caras pagam os melhores marqueteiros, pagam mídia social para poder impulsionar, pagam pessoas para poder participar. Lembra? Você viu essa história do Paz Marçal? Ele pagava o pessoal para poder republicar os cortes dele. Inclusive ele foi punido pela justiça eleitoral, né? Por causa disso. Ele está inelegível, inclusive por conta disso. E aí, assim, qual o ponto aqui, gente? Que eu falo aí para vocês de uma forma muito clara, muito coesa. É questão de domínio e conhecimento da ferramenta de comunicação. Estamos patinando ainda. Eu vejo muita gente que, enquanto nós estamos com aqui live, ó, 1, 2, 3, 4 redes transmitindo simultaneamente informações, tem um militante que ainda está na parte do panfleto, ainda está no panfletinho de papel, entendeu? Então ele tem que começar a pensar diferente, pensar aí fora da caixa, tentar vencer os inimigos com as armas deles, entendeu? E aí tem que saber ter conhecimento de mídia social, tem que saber ter conhecimento das coisas, né? E assim, quando a gente fala de comunicação, a gente vai falar de Cidadão Kane, a gente vai falar aí de Roberto Marinho, a gente vai falar do Murdoch, que era o dono da CNN, a gente vai falar do Berlusconi, que foi o presidente que foi presidente da Itália, que foi o primeiro-ministro da Itália, que era dono de uma grande rede de televisão, entendeu? Então, assim, o império de comunicação que ele tinha. Então, assim, comunicação é uma arma muito poderosa, que eu entendo que a esquerda não está sabendo usar. Eu vejo que o pessoal não está conseguindo tracionar coisas, por exemplo, Jair Me Arrependi, que é maravilhoso, né? Um filme maravilhoso. O pessoal do Vira Casaque, que é maravilhoso. Vários pessoais aí de mídia que são do campo progressista e que poderia ter esse impulso, né? Sim. É um entendimento que eu tenho para que as coisas vão para frente. Só que aí, se não tivesse conhecimento, se não tivesse entendimento, a gente tá na roça, entendeu?
E aí, que eu faço esse clamor popular a vocês, né? A gente tem que ter esse conhecimento de mídia para que a gente possa fazer aí uma melhor condição para que a gente consiga, inclusive, fazer com que nós possamos, em 2026, fazer algo muito melhor. Muito bem, minha gente. Rapaz. 11h08, horário de Brasília. Por incrível que possa parecer, né? Eu falei assim, você tá num relógio bonitinho. 11h09. Quem tá me acompanhando na live, na Twitch, no YouTube, tem aqui um painel, né? Tem lá a arte, né? Com geração de caracteres e tudo, né? E muitas coisas, né? E o relógio, né? Tem um relógio, né? E assim, gente, a gente tem novidades aí no episódio. Na verdade, assim, eu tenho um episódio de domingo à noite, ele já tá pronto, né? Ele já tá pronto por uma questão especial. Eu fiz hoje um texto primoroso, né? Em homenagem à Preta Gil, que faleceu no início da noite de domingo, mas o episódio do domingo passado já estava pronto, né? Então eu não fiz nenhuma menção, né? A Preta, né? Até soltei um story, né? No Instagram, né? Dizendo sobre a Preta Gil, né? Embora eu não seja um fã, né? Eu sou um apreciador da música e também um apreciador de pessoas que tiveram um trabalho de superação, sabe? E ela, antes de ser cantora, ela era empresária, né? E ela fundou uma agência de artista, uma agência artística chamada Mind. Acho que não só de artistas, mas também artistas em mídia e propaganda e tudo mais. E ela fundou a Mind, uma das maiores empresas, e é uma empresa de representatividade, né? É uma de representatividade preta, gente. Isso é algo fantástico, né? É muito fantástico. O trabalho que a Preta Gil fez antes de as pessoas conhecerem a Preta Gil como artista. E assim, enfrentou bifobia, enfrentou gordofobia, enfrentou inclusive racismo, que não dizer do racismo, para ter o seu lugar ao sul. Foi rainha de bateria, escola de samba. E é assim, rainha de bateria de escola de samba, em um contexto que escola de samba coloca a rainha de bateria as mulheres mais bonitas, sexualmente falando, em termos de padrão, né? Não, por assim dizer, não por assim dizer de coisa de hipersexualizar as pessoas, né? A gente tem que fazer esse adendo, né? Justamente. E de que ela abriu portas, muitas portas. E aí eu fiz um texto muito primoroso que vocês vão conferir no episódio, né, de domingo à noite,
E assim, eu estou muito feliz de desenvolver uma primeira versão, na verdade é a segunda versão de um projeto que eu estou fazendo de pós-produção de podcast usando algoritmo, né? É um programa que faz todo o trabalho de pós-produção, né? Programa em cima, pós-produção em cima do melhoria do áudio, melhoria da geração de cortes, de audiogramas, né? Inclusive esse programa ele vai passar por esse algoritmo justamente para poder gerar os cortes e tudo mais. Então, gente, eu falo para vocês que muitas vezes o que a gente tem de recurso é você fazer justamente o fato de usar a criatividade para poder agilizar as coisas, né? Eu lembro de uma frase do Bill Gates, na verdade, essa frase é um pouquinho pejorativa. Ele dizia que entregue uma tarefa difícil a uma pessoa preguiçosa que ela vai descobrir a melhor maneira de fazer, né? E eu, na verdade, assim, eu sempre recebi essa pecha de preguiçoso, mas ocorreu um momento que essa pecha, eu tive uma libertação dessa pecha de preguiçoso. Quando eu descobri que, na verdade, aquilo que eu tinha não era indolência, não era preguiça, era TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. E isso é uma coisa que aí todo mundo fala assim, mas todo mundo tem TDAH, todo mundo agora é autista. Não, a gente precisa ter um entendimento hoje de que hoje as tecnologias de diagnóstico médico melhoraram bastante e que a gente descobriu que, na verdade, que as pessoas não funcionam igual. Nós somos neurodivergentes. A gente precisa entender o conceito de neurodiversidade, porque isso muda muito a nossa percepção, né? Porque isso já nos ajuda a questão de nível de suporte, de nível de entendimento de vida. E isso faz uma diferença tão grande na vida da gente, porque a gente acaba se sentindo mais autônomo e a gente acaba se sentindo muito mais leve, porque a gente sabe que é uma característica minha, não é uma coisa que é da minha culpa, é algo que nasceu comigo e que eu tenho que me adaptar. E nós temos que nos adaptar a essa situação. Certo? Então é isso. Vamos falar de variedade, vamos mudar de assunto, vamos colocar uma coisa mais leve, né? Porque, gente do céu, não se falava de outra coisa, né? Agora tem duas coisas, né? Agora não se fala da Sister Hong e de morango do amor, né? E assim, morango do amor, né? É uma coisa que, assim, gente do céu, é uma novidade, né? Na verdade, assim, é uma coisa que já existia, mas que virou febre, né? As pessoas conheceram essa nova iguaria, né? Que a gente fala assim, mas o morango do amor é maçã do amor. Não. Morango do amor é um bombom com recheio de morango e é caramelizado, tá? Então ele tem por isso que ele parece maçã do amor, mas é um bombom caramelizado, né? Com recheio de morango. Então você tem uma massa de bombom em volta do morango. Então é o bombom, a massa de bombom, acho que talvez o chocolate, depois o caramelo, né, o caramelizado, né, do bombom. E realmente está salvando muita gente.
diferente, né? Porque a gente sabe que a pandemia quebrou muita gente, quebrou muita confeitaria, quebrou muitas coisas, né? E as pessoas estão dizendo, nossa, graças a Deus, é uma coisa que está caindo. Tá em média 18, 20 reais, né? Tem lugar que está vendendo a 22, por aí. E as pessoas estão consumindo pra caramba. Assim, nossa senhora, que maravilha, né? Eu ainda não experimentei esse morango do amor ainda, mas talvez vai chegar um dia vai chegar um momento que eu vou experimentar para ver como é que é esse doce, né? E tá fazendo muito sucesso, né? Gente, uma coisa sensacional. E outra coisa que também tá fazendo muita coisa também, essa história aí da Sister Hong. O que é essa história aí da Sister Hong? É um rapaz, é um homem chinês que se vestia de mulher, né? Para se encontrar com os rapazes, né? É diferente, por exemplo, de uma pessoa crossdresser, né? Porque crossdresser é estilo de vida, né? É uma pessoa que, antes de se transicionar e que era crossdresser, é a Laerte, né? A cartunista Laerte, né? Ela era... ela viveu um período crossdresser. O que é crossdresser? É a questão a gente chama de expressão de gênero, né? Você tem o seu gênero, né? Mas você ter uma expressão de gênero diferente. Então, é uma mulher que usa roupas masculinas total, homens que usam roupas femininas total, né? Ou um determinado ambiente que se sinta à vontade, ou ou mesmo o tempo todo, que é essa questão de expressão de gênero. Mas a Sister Hong não. Esse rapaz, ele só se vestia e se maquiava para conhecer rapazes pela internet e marcar encontro com eles, né? E gravava tudo, gente. Gravava tudo. Aí depois quando cobrava, né? Fazia assinatura o pessoal assinar e assistir, né? Os encontros e a maioria dos rapazes, mesmo descobrindo que na verdade não era ela, era ele, seguiram o baile, continuaram nos encontros, né? Continuaram e às vezes ia até o fim, né? Até o finalmente mesmo. E aí virou meme, né? Virou piada isso aí, porque realmente, tem gente que vai dizer assim, nossa, é quase um cross pobre, né? Um crossdresser bem fuleiro de mulher, mas que o pessoal caía. O pessoal participava da brincadeira e participava mesmo. E o mais curioso é que os pretendentes, né, da Sister Hong levavam frutas para ela, né, os encontros, né, e eram uns meninos jovens, meninos bonitos, né, uns meninos trincados, e aí é lógico que o pessoal ficou com aquela inveja, assim, nossa, eu não tô pegando nem gripe, e aí a dona Sister Hong pegando os meninos dela, eu falei, nossa senhora, calma, Beth, calma. Muita calma nessa hora, né? Porque, gente, eu entendo que assim, quem ama o feio, bonito me parece. A gente tem que ter esse entendimento, né? Porque tem gente que acha que não vai conseguir arrumar uma pessoa condizente com ela, coisa e tal. E no fim das contas, gente, a gente pode considerar aí para vocês de que talvez a gente esteja sendo exigente demais com a beleza, né? Às vezes uma pessoa não precisa nem ser aquele jeitinho, né? Aquela pessoa que seria de capa de revista e tudo mais.
pessoas que estão na boa, estão vivendo a vida delas. 23 horas e 23 minutos. 23 e 23. 23 e 23, horário de Brasília. Ah, moleque. E assim, gente, deixa eu só mais um minuto. 23 e 23. Ah, moleque. E aí, gente, que eu falo pra vocês, mano, é umas coisas assim que é divertido, é engraçado. Acho que na Tailândia fizeram uma encenação usando System Home. E assim, lógico que tudo é tão efêmero, mas eu acho que, eu vou te falar uma coisa, viu? Acho que é bem capaz de um ano que vem, ou até mesmo o pessoal inventar de fazer algo parecido aí, fazer uma pessoa, falar assim, vou me vestir de mulher pra encontrar os caras traz uma frutinha pra mim, né? E assim, é bem capaz de, no próximo carnaval, vai ter gente com fantasia de Sister Hong no carnaval, né? Ai. Pois é, minha gente. Aliás, muito obrigado a todos que estão me acompanhando. Eu sei que, assim, é muito rápido, né? As coisas, acho que quando eu estava escrevendo, né, sobre o episódio que vai amanhã, de domingo à noite, sobre a Preta Gil, eu imaginei algo que era, o mundo é muito efêmero, né? As coisas são muito voláteis, né? A gente fala de volatilidade, né? Mas é volatilidade, parece uma palavra estranha, né? Mas ela vem da química, né? É aquilo que se perde rapidamente ou que se transforma rapidamente em outra coisa. Então é volátil. E a vida de hoje nossa está muito volátil. As coisas mudam de uma forma tão constante que a gente se vê perdido. Eu acho que a verdade é essa. Nós nos vemos muito perdidos, sem um norte. E a gente precisa ter esse entendimento de norte, porque da onde que vem esse norte? Esse norte que a gente tem, essa nossa bússola interior, que muitas vezes é descalibrada por tantas coisas que nos rodeiam, tantas coisas que nos prendem a atenção, compre, vende, faça, produza, ganhe, perca, né? E tem um ponto que talvez faça muito sentido para muitos de vocês, que é justamente o fato de nós, dentro de nossas concepções, termos um conjunto de valores e crenças, tá? Quando a gente tem muito sedimentado em nós um conjunto de valores e crenças, não é valor, tipo assim, conceito, tá? Porque valor e crença é uma coisa mais densa do que o conceito. Você fala assim, olha, o que você acha de tal coisa? Não. É valores, tipo honestidade, ética, respeito ao próximo, né? Crença, acreditar no futuro, acreditar na vida, acreditar no outro, né? Acreditar que há a possibilidade de nós encontrarmos dentro de um universo tão grande de pessoas que possam nos trazer um bem, fazer algo que possa agregar às nossas vidas, né? E, gente, quando a gente tem muito fortalecido em nós esse item de valores e crenças, a gente passa a ter uma plena
uma consciência de que nós possamos passar por situações difíceis sem nos apequenar, sem nos amedrontar, sem nos sentirmos derrotados, por assim dizer. Porque às vezes um período de dificuldade, ela nos ensina. E isso faz com que a gente se engrandeça. E a gente precisa ter essa noção, né? Essa noção de que a gente possa fazer esse conjunto dentro de nós de valores e crenças. E a gente acaba nos blindando quando a gente tem esse fortalecimento de conjunto de valores e crenças em nós, porque a gente acaba fazendo com que nós possamos nos blindar de coisas efêmeras e sem importância, coisas que meio que nos seduzem, mas que levam a caminhos tortuosos. Porque realmente tem esse ponto, né? De o que vem fácil, vai fácil. Muito fácil. E quando ele fala assim, e aí, como está todo mundo meio sem bússola, essa efemeridade, essa volatilidade está imperando fortemente em nós. E nós estamos envoltos a isso. A gente até tenta se desvencilhar, sair dessa situação, mas não tem como. Não tem como. Não tem como a gente fazer isso. E assim, a gente precisa ter essa noção, esse entendimento, essa coisa em nós, para que a gente possa ter essa bússola calibrada para momentos de dificuldade. Porque sim, eu entendo que nós vamos ter situações, inclusive, bastante turbulentas. A gente vai enfrentar mais turbulências. E assim, não é turbulência pessoal, é algo coletivo mesmo. Nós vamos passar por mal bocado. É coisa de... É situação política, é situação de calamidade, de coisa de meio ambiente. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente está numa situação de seca que a umidade relativa do ar está a 20%. Então, nós estamos vivendo situações complicadas em diversos aspectos. E entre eles, a gente está com esse problema moral de... Desculpa. A gente está com esse problema moral de valores, e isso também nos causa melancolia, nos causa depressão, nos causa ansiedade, nos causa muita coisa. E isso esses momentos de crise é um momento que vai exigir muito de nós um fortalecimento. Desculpe. Vai exigir de nós um fortalecimento, de nós sermos fortes mesmo. Mas assim, não é fortalecimento exterior, né? De mostrar para as pessoas que somos fortes. É um fortalecimento interior. E esse fortalecimento interior é também entendermos que somos frágeis. Isso é difícil, porque nós temos uma vaidade. A vaidade nos impede de admitir que somos frágeis. E nessa situação toda, eu
falo para vocês com muito coração. São 23 horas e 33 minutos, estamos quase no finalzinho da live, né? Eu comecei às 10h35 da noite, horário de Brasília. Isso mesmo, já falei. Eu já falei, ó. E assim, minha gente, a gente precisa ter esse fortalecimento em nós, porque senão a gente vai procurar. E eu tô sentindo um pouco isso na pele, sabe? De descasar expectativas, de viver algumas desilusões. E viver desilusão faz parte, porque na verdade é você corrigir a rota, corrigir sua bússola. Aí fala assim, olha, a gente está indo para esse caminho, não, esse caminho não vai mais dar, a gente vai para o outro. E é isso que a gente vai ter que ter. É esse entendimento que a gente vai ter que ter em nossas vidas para a gente conseguir ir além. Nós conseguimos, inclusive, ter momentos felizes. Eu falei, no primeiro episódio eu falei sobre felicidade. E a gente precisa ter esse coração dentro de nós, para que a gente possa sermos melhores, né? E nós conseguimos enfrentarmos juntos essas barras que a vida vai nos dar e vai nos mandar. E aí a gente precisa ter esse fortalecimento, valores e crenças. Então, minha gente, estamos terminando, né? Estamos terminando mais um Castor FM. Teve uns ruidinhos bem zoados aí, né? Desculpem aí, esse microfone aqui. Cabo de microfone é uma beleza, né? Mas usa um microfone sem fio. Isso é caro pra cacete. Mas é isso, minha gente. Então, assim, minha gente, um beijo no coração de vocês. Cuidem-se. E já acabou a live no TikTok. Filha da mãe. Olha. Pronto. Voltei. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se. E até semana que vem, com mais um episódio de Castor FM. Um beijo!